Você vê na tentação de ambos, volta a mesma forma que foi no princípio. Note, não esqueça disso agora. Como João, 1 João 4, 5 e 6, você quer anotar, ele coloca o espírito de erro. Eva não simplesmente saiu e deliberadamente disse: eu não creio em Deus. Não, foi um erro que ela creu. Satanás nunca veio e disse: bem, você quer a palavra de Deus? Ele admitiu que era a palavra de Deus, mas ele pôs sua própria interpretação, que Deus claramente lhes disse para não fazer. O que isso produz um forte engano para o povo acreditar numa mentira e ser condenado por ela. Agora, se querem ler 2 Tessalonicenses 2:11, como tenho cerca de algumas escrituras aqui, e não poderemos ler todas uma de vez em quando, e darei conforme parece estranho que vocês perguntem sobre isso ou algo assim, poderemos anotar e ler para o seu bem. Produzindo forte engano, como a Bíblia disse em 2 Tessalonicenses, como este homem de pecado viria à existência e se sentaria no templo de Deus, mostrando-se assim mesmo que era Deus, e fez o povo entrar no forte engano, crendo em uma mentira, e crendo que será condenado por isso. Isso foi o que ele fez com Eva. Nunca lhe disse que a palavra não estava certa, mas deu-lhe um forte engano para que ela cresce numa mentira. O espírito de engano é do diabo. Demônios que agora operam nos filhos da desobediência. Desobedientes a quê? É que os filhos desses dias são desobedientes, como ela foi no princípio, a verdadeira palavra de Deus. Muito bem. Agora, se quer ver isso, vamos voltar a Efésios 2, um minuto, porque é melhor que eu pare um minuto. Se você não está com muita pressa, e ler um pouquinho. Efésios 2, 1 a 2. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, esse. E o anticristo começou lá nos filhos da desobediência. O que acontecerá quando chegar a pessoa do anticristo? Quão enganoso será? Quanto mais poderoso engano poderia um adulto produzir no mundo do que crianças? E aqui diz o espírito de engano que agora opera nos filhos da desobediência, desobedientes à palavra. Note. Agora, quero falar disso só um minuto. Os filhos da desobediência. Um filho sabia que você, seu princípio, eu posso provar pela palavra de Deus que você, qualquer pessoa aqui, estava vivo em seu bisavô. E seu bisavô, você foi gerado em seu avô, então para o seu pai, e então você sabia disso? A Bíblia disse, creio que é em Hebreus 7, que Melquisedeque, quando Abraão voltou da matança dos reis, Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos. E aqui está Paulo dizendo agora que Levi, que recebeu dízimos, ainda estava, ele pagou o dízimo, pois ele ainda estava nos mundos de Abraão quando se encontrou com Melquisedeque. Assim que Abraão fez, assim vemos que Levi estava então em Abraão, que era seu bisavô. Abraão gerou Isaac, Jacó, patriarcas. Levi, então. Agora, você vê aqui em visão perfeita
predestinação. Agora, nessas mensagens, quero enfatizar as coisas que lhes disse na mensagem dessa luz do entardecer, que Deus disse que viria à Terra. E repare, o homem, a besta que era para vir à Terra, enganaria todos aqueles cujos nomes não estavam no livro da vida do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. No próprio pensamento de Deus, Deus, o grande Espírito, no princípio, antes que houvesse um princípio, era Deus. E você sabe que então você estava nele. Se agora você é cristão, você estava nele naquele tempo. Então, se for assim, toda a divindade corporal mudou-se na pessoa de Jesus Cristo. E então, quando Jesus morreu na cruz, morri com ele. Porque então eu estava nele. Ele foi a plenitude da palavra. Ele seríamos manifestos depois. E estivemos ao Calvário com ele. Entramos na sepultura com ele, ressuscitamos com ele na sua ressurreição e agora ascendemos pelo céu Espírito no trono da graça, sentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus, sempre. Como o embrião da vida natural é trazido, inicia de pai, vai para pai, depois para pai e pai, assim a vida de Cristo geminada. Por isso é que Deus usa o espírito de Elias 5 vezes. E o que é isso? É um legado. Exatamente como sua vida natural e características são transmitidas pela reprodução natural do seu pai, assim também o Espírito de Deus que foi predestinado antes da fundação do mundo e quando toda a palavra de Deus por completo colocada no corpo humano chamado Jesus Cristo, ali Deus fez pagar pelos meus pecados nele, ali. Depois, ele levantou, me ressuscitou com ele na ressurreição. E agora estamos assentados com ele em poder e autoridade sobre todo demônio. Oh, se pudesse tão só crer no que Deus tem dado. Mas se não estão assentados ali, não vão ter. E se estão assentados ali, não creem e têm medo de agir, nunca vão usar isso. Mas se estão assentados ali, vão usar, porque estão treinados a fazer o que fazem. Graças a Deus. Do outro lado, levantado para esse propósito. A Bíblia disse para ser faraó. Judas Iscariotes foi levantado para ser o filho da perdição. Note essas grandes verdades. Pura verdade. Agora vemos que a igreja se recusou a aceitar a palavra de Deus para governá-los e aceitaram, em vez disso, Barrabás. Agora, se quiser escritura, Mateus 27, 15 e 23. O que fez isso? Que posição isso causou? Agora, pense nisso. Quando o mundo da igreja, em sua luz organizada de justiça, homens santos como pensavam que eram e como eram aos olhos do reino, eles crucificaram Jesus e disseram: não aceitaremos este homem nos governar. E Jesus era a plenitude da palavra de Deus. Deus expressa isso. Eles disseram: não aceitaremos esta palavra de Deus governar-nos. Contudo, ele era a palavra. Mas seus olhos estavam cegos para o que ele era, porque ele era a resposta exata a toda a profecia que era para acontecer nele. Agora todos cremos nisso, porque estamos olhando lá para trás
e vendo o que aconteceu. Mas se o mundo que agora existe, esta era presente, maligna, se estivesse lá naquela era, fariam a mesma coisa que estão fazendo hoje, porque é ainda a mesma palavra para essa era sendo manifestada. Verdade. Vamos fazer assim. Verdade. Não podem fazer outra coisa. São filhos da desobediência. Verdade. Um engano forte para crerem numa mentira e ser condenados. Pura verdade. Observem, quando o mundo da igreja não aceitaria Jesus, a palavra manifestada naquele dia, por que motivo? Tinham interpretado de outra forma, mas deviam ter sabido que ele era aquela palavra, porque tudo que Deus disse que faria, fez, e ele disse-lhes: buscai as Escrituras. Para essa hora, eles iam cumprir os requisitos que foram falados. Para eu cumprir, então, não creiais em mim. Disseram: cremos em Moisés. Ele disse: se cresces em Moisés, crerias em mim, porque Moisés falou de mim. Amém. Amém. E mesmo assim não entenderam. O próprio Deus do céu a morrer na cruz e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele viria. No entanto, não entenderam. Veja, não era da espécie dele. Não era uma palavra, contudo eram muito religiosos, mas não era a palavra, ou teriam reconhecido o lugar deles para aquela hora. Verdade. Note como as Escrituras se ligam tão formosamente a cada era. Note, e como a igreja do mundo, se não ia ter a palavra de Deus para governá-los, então aceitaram um assassino, Barrabás. O que causou isso? Exaltou Satanás, o Deus dessa era maligna, a ponto que ele quis. Ouça, porque Satanás não fala-se dele como um Deus de nenhuma outra era senão desta era. Ele não foi falado como sendo Deus, ele não é, não foi nada dito sobre ele na era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas nessa era maligna ele é o. Não perca isso! Amém. Ele é Deus! Amém. Nesta era maligna! Pura verdade. Adorado por milhões, milhares e milhões de pessoas. Pura verdade. Não sabe. Tem misericórdia. Mas deixamos que a Escritura revele isso esta manhã. Vejamos então, vocês vão saber. Deixem a Escritura como nas reuniões de discernimento, que o Espírito Santo fica entre a sua palavra e ele chama esse homem e diz: você não pode viver com essa outra mulher. O que o levou a fazer isso 10 anos atrás, quando fugiu com a esposa daquele homem, o que ele está fazendo? Revelando, expondo Satanás, que sujeitou o homem e uma mulher vivendo com o marido de outra, os pecados que fizeram, as coisas que fizeram. O que isso fez? Expõe. Os médicos pegam instrumentos e tentam descobrir o que é errado, não conseguem. Não conseguiram saber, mas então o Espírito Santo vem e revela o que é. Expõe isso. Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que brilha. Quando você ouve um barulho na sala, parece misterioso. Algo operando e você não sabe o que é, acende a luz, rapidamente, grilos, baratas. Verdade. São filhos das trevas. E quando a luz brilha, eles fogem. Saíram de nós porque não eram dos nossos, a Bíblia disse. Não conseguem viver na luz. O Deus do céu enviou a sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar o caminho para os seus filhos, para que eles pudessem não andar em trevas e tropeçar, mas pudessem andar na luz do brilho de Jesus Cristo no mundo e hoje eternamente. Amém. Note, Satanás não é chamado Deus em nenhuma outra era a não ser desta era. A sua ambição ser como Deus desde o princípio. Leiamos isso.
Vai levar um tempinho. Vamos ver. Tenho anotado Isaías 14. Vamos lá a Isaías 14, um minuto, e ver quem Deus disse que seria Deus, o que Satanás faria. Isaías 14, 12 e 14. Note. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Filhos de Deus agora. No monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Era a ambição de Satanás ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 das estrelas do céu, elevou-se acima delas, pregou para elas e enganou 2/3 delas. Está vendo? Muito bem. Note. Era a ambição dele. E agora ele está preparado com a noiva dele, muito selecionada, educada pelo seu próprio conhecimento. Veja, toda pintada com o seu engano de grandes edifícios e grandes denominações, e pinturas de conhecimento, teologia esperta, intelectual e educada, para enganar o mundo inteiro. Tornar-se um Deus. É o que ele tem feito. Pura verdade. Tudo a chegar à pessoa do anticristo, que já está coroada como o vigário de Deus, pela sua noiva amante do mundo. Verdade. Científica, toda vestida com pompa de educação intelectual, religiosa. Ela tornou-se religiosa como ele e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com ela e como o seu filho Caim se tornou. Agora você diria, filho de Satanás? Mostre-me um lugar na Bíblia em que Caim foi alguma vez chamado de filho de Adão. A Bíblia disse que ele era o filho do maligno. Verdade. Semente da serpente. Verdade. Não, a cobertura foi tirada agora, irmão. Amém. A pirâmide foi aberta como a revelação mostrou. Amém. Graças a Deus. Observe o que ele vai fazer. Seu pensamento. Ele pensando que Deus habitava na beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca começou no jardim do Éden. Começou no céu quando Lúcifer, o filho da alva, se exaltou em beleza e quis um reino mais belo do que o de Miguel. E ele pensava que Deus habitava em beleza. E note, Caim, ele não queria sacrifício de sangue, ele veio oferecer o fruto, beleza dos campos, sobre o altar, muito religioso, fez tudo o que, tal como Abel, ofereceu o sacrifício, prostrou-se perante Deus em oração obediente, em todas as formas, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era desde o princípio. Amém. Mas Deus revelou, por revelação, a mesma coisa que ele vindicou e enfatizou que era certo. Amém. Não religião, não altar, não pertencer à igreja, não fazer um sacrifício, não ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. Deus revelando-se que a sua mãe não comeu uma maçã que uma serpente lhe deu, mas que ela teve uma relação sexual com a pessoa de Satanás na forma da besta, não réptil, mas a mais esperta, mais astuta de todo o campo, imagem do homem, a única coisa com que a semente poderia se misturar. Agora, a ciência está tentando encontrar e nunca vão encontrar, porque cada osso do seu corpo está mudado, mas a Bíblia declara ser assim. Note o que este homem vai fazer agora. Este homem
vai sentar-se no templo de Deus, que é a igreja, revelando-se como Deus. Agora, se quiser ler, é 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4 e Apocalipse 13, 4, 11 e 12. Onde falaram ambos os profetas, tanto João quanto Paulo, do que seria no último dia. Agora leia, porque tenho anotado aqui, mas para não tomar muito tempo agora, o dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia de o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus desta terra. A Bíblia diz que não. Ele é Deus do céu. Amém. Mas esse não é o dia de Deus. Esse é o dia da escolha. Seja viver para hoje e morrer, escolher Deus e viver, e Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada. Observe, no dia do bode. Se quiser anotar, e a ler mais 1 Coríntios 5, 1 a 5, 1 Coríntios 4, 1 a 5, perdoe-me, 1 Coríntios 4, 1 a 5, era Paulo falando de ser julgado pelo homem no dia do homem. O dia, por que é que chama o dia do homem? Você diria, é o dia em que as obras pelo entendimento do homem são glorificadas. Veja toda a conversa, como falam os comunistas, alguém tentando levar alguém à lua, Deus tentando levar alguém para o céu. Veja, mas veja como eles estão gastando milhões e milhões de milhões e bilhões de dólares num desperdício. Quando chegarem lá não vão encontrar nada. O que acontece? Não quero saber da lua, quero passar tão rápido pela lua. Graças a Deus. E ver continuando a subir. Amém. Quero passar a Via Láctea branca, continuar, apenas continuar. Graças a Sim. Deus. E o mundo hoje está dedicando-se ao conhecimento que veio por Satanás. E o dia do homem é glorificado não pela palavra de Deus, mas pelo conhecimento que ele tem. Agora pense, deixe que isso penetre. Quando ouvir outra vez a fita sobre isso, aqui pare um pouco e pense. As suas obras são exaltadas acima da palavra de Deus e obras manifestadas. A sabedoria de Satanás que ele deu a Eva no princípio. Agora ouça, não percas isso. A sabedoria de Satanás é exaltada ao trono de adoração com o homem acima da palavra de Deus vindicada para lá. Nossas igrejas provam isso através de seus seminários, escolas de ensino, que ensinam mais do que a palavra de Deus sabe a respeito. Pensa neles. E ali, o doutor tal e tal, e o mestre tal e tal, e o professor tal e tal, exaltam-se em seu próprio conhecimento, assim chamado de Satanás, verdade acima da promessa vindicada de Deus, esclarecida perante eles. E os homens são enganados por isso. Veja, as suas descobertas científicas tentando provar que a palavra de Deus é errada. Pense nisso, ou seja, do homem, teologia explica a palavra de Deus às pessoas e torna o inútil novamente, como aqui na era denominacional, quando Jesus esteve aqui na terra. Jesus disse: hipócritas, pelas vossas tradições, ou seja, interpretação, pegaram a palavra de Deus e a tornam sem efeito para o povo, e é a mesma coisa que tem feito hoje. Não tem efeito. Pura verdade. Observe, eles, as pessoas, exaltam-no acima de tudo que se chama Deus. Não diz segundo Tessalonicenses que fariam isso. É a autoridade Pura verdade. de uma igreja denominacional
as pessoas crendo naquela denominação mais do que em Deus, e Deus é a palavra, vão crer no credo denominacional deles acima da palavra, que o exalta acima de tudo que se chama Deus, e só um Deus, e esse é a palavra. Amém, amém. Se chama Deus assim, ele como Deus senta-se na igreja de Deus provando que é Deus, porque tem as pessoas para adorar. Misericórdia. Deus é a palavra. Amém. E ele exalta-se acima de tudo que se chama Deus, é só um Deus, e esse Deus é a palavra. De tudo que se chama Deus é. O Deus desta era exaltou-se acima da verdadeira vindicada palavra de Deus, ou seja, veja, acima de tudo que se chama Deus, para que ele, como Deus, senta-se no templo de Deus como autoridade, note, e ele é louvado por isso. Deixa as pessoas, Deus, ver esse engano. Ele é louvado por isso, e solenemente creem nele pelas pessoas. As pessoas creem nele nesta era maligna. Agora veio Deus e os seus servos desta era maligna. Verdade. Agora observemos isso se manifestar. Ele diz que está fazendo um mundo melhor para viverem pelo seu conhecimento a parte da infalível palavra de Deus, mas pelas suas reuniões em denominações e credos intelectuais e científicos, e assim por diante, fazendo um mundo melhor para homens viverem, ignorando a promessa de Deus de que o único tempo em que o mundo será bom para se viver é no milênio. Verdade. Sabe, em minha opinião, ele fez o mundo melhor para pecar nele em vez de viver nele. Verdade. Note, ele fez isso, legalizou o pecado, legalizou beber whisky, fumar. E nas igrejas, legalizou que uma mulher pudesse ser membro com cabelo curto. Agora talvez você pare um minuto. Ela pode usar shorts, usar pinturas. No entanto, pertencer ao grupo religioso que é totalmente contrário à palavra de Deus. Diz que está tudo bem. Está vendo o conhecimento deles, o que isso tem a ver com a mulher. Não mesmo que comer fruto proibido ou não comer. É isso. Deus disse para não fazer. Mas fez isso. E ela crê nele. E ela o ama por causa disso. Ela detesta Deus. As suas próprias ações provam que odeia. Ela diz que o ama, mas ama Satanás. Ela adora o Deus da moda. O Deus do mundo. As deusas de Hollywood. Ela ama ele, mas detesta a verdadeira palavra de Deus. É o único Deus verdadeiro que há. Legalizando. Nas igrejas não tem problema, nossas mulheres podem fazer isso, aquilo, mas na presença de Deus vivo, sequer lhe é permitido vir se não se arrepender. Pura verdade. Verdade mesmo. Veja, ele é o Deus da beleza mundana. Ela quer parecer-se bonita e ele é o Deus da beleza desde o princípio. Consegue e tem alcançado através de conhecimento dele na ciência e materiais para produzir a beleza para essa era modelo, essa era moderna antes do maligno. Produziu a beleza. Note, é digno de nota. No princípio, Sete e seus filhos nunca foram pelos caminhos científicos. Agora vamos falar sobre ciência um pouco. Se eu disser isso não para justificar minha ignorância, mas um grupo de ignorantes é qualquer coisa que negue a palavra de Deus. Claro, é digno de nota. Observe, os filhos de Sete nunca foram pelo caminho científico. Eram pastores humildes, agricultores e tal. Mas os filhos de Caim eram, por quê? Inspirados pelo seu pai, o diabo. Caim, inspirado pelo seu pai, o diabo. E esses inspirados por essa semente
semente a vida. Note a semente de Deus a transmitir-se por cada era. E note onde está chegando hoje. Cristãos genuínos. Não se trata de pesquisa científica. Não, daqui a pouco vamos entrar nisso. Mas Caim agiu segundo a natureza do seu pai, o diabo, cheio de conhecimento mundano, beleza, ciência e tal. Os filhos de Caim eram científicos, eram instruídos, eram tocadores de instrumentos musicais, moderno Elvis Presley. E dessas coisas assim que a direção da escola permite que aconteça aqui na estrada pelos sábados à noite. Pura verdade. Construtores de cidades, embelezando mulheres para concupiscência pessoal. Pura verdade. Como o diabo, entregando a elas pinturas, cortando o cabelo delas e colocando nelas shorts e tal. É por causa das suas próprias concupiscências sujas. É muito direto, não sei outra forma como dizer isso. Agora, sabemos que o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. Ele pregou no Éden, não Deus. Satanás pregou a ciência do progresso. Ciência e progresso são o evangelho de Satanás. Olha para onde ele nos levou hoje com isso. Note, ele pregou no Éden para quem? Para a noiva de Adão. E ela deixou-se convencer por isso, enganou-a ao questionar uma das palavras de Deus. Vamos ver o que ele podia ter dito. Ele pode ter dito: não é científico morrer nesta santa igreja, ou tu serás entendida e instruída para não crer nessas coisas sem sentido, como morte. Não importa se a palavra de Deus disse isso, não faz sentido. Veja hoje, Deus é um Deus bom. Vocês estão na sua santa igreja, então não podem morrer, mas Deus disse que morreriam e isso é o fim. Amém. Hoje, pertença apenas à igreja, não é o que você faz. Isso, aquilo, outra coisa. Vem à igreja, ou seja, bom membro, cortar o cabelo, não tem problema. É vestir shorts, pintura, ir a bailes, uma cervejinha de vez em quando, não vai fazer mal. Contanto que não exagere, francamente espero que seus filhos tomem isso para que possam aprender e possam amar e gastar o Deus eterno desta era maligna. Deus é um Deus bom. Eu já ouvi tanto isso que já me cansei. Deus também é um Deus de justiça, não é velho arrozinho senil que pode ser levado e os seus netinhos não têm pecado nenhum. Ele é um Deus de justiça, santidade. Pelos seus amigos filhos, você atravessa essa linha de uma de suas palavras, esse amor aplica-se a mesma coisa hoje. E note, ele pregou esse tipo de evangelho científico, social, instruído, progressista. A Eva e a noiva de Adão creu nisso. E ele foi bem sucedido ao satisfazer a assim chamada noiva de Cristo, a igreja do segundo Adão, com os mesmos argumentos. Isso mesmo. Não é por Deus, Deus é demasiado bom para fazer isso. Enquanto você for à igreja, crê, o diabo crê, não finge que crê, mas ele crê, sabe? É verdade, ele não está salvo. Se crê, ele diz a segunda noiva, ou a noiva do segundo Adão, ou mesmo que disse a primeira, por exemplo, agora, cura divina. Não existe isso. Podemos provar, nunca houve um caso provado. E esse batismo em nome de Jesus? Agora, você não entende que sua autoridade da igreja, diz ele, estabelecemos isso em Niceia, Roma, quando esses 3 espíritos imundos saíram do dragão, os falsos profetas, e assim por diante, cremos que é uma trindade de Deus, por amor de Deus. Isso é tão pagão quanto pode ser. Nunca venha perante Deus com tal coisa. Tente permanecer na sua presença. Não faz diferença se é batizado em Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, que diferença faz?
Faz tanta diferença que Paulo ordenou um grupo de batistas para serem rebatizados em nome de Deus. E também fez com aquele apóstolo, que esse apóstolo fosse chamado, dissesse se um anjo vier do céu pregar outra coisa, seja anátema. Verdade. Claro que faz diferença. Oh, que coisa. Não existe isso de batismo do Espírito Santo nesses dias, foi só para os dias dos apóstolos. Acabou. E esse negócio de profetas, nem se sabe disso. Milagres não são científicos. Malaquias 4 foi para outra era. João 14:12, Jesus não quis dizer dessa maneira. Lucas 17:30, isso, um mito. Está vendo? É mal interpretado. Não estava no original. Verdade. Que disparate! Verdade. Quando Deus Todo-Poderoso vem em nosso meio, Amém. quando ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vai ser assim. Não importa quem diga que não, Deus interpreta a sua própria palavra. Ele disse que faria isso nos últimos dias, haveria luz do tempo de acontecer e há luz para a manifestação do Filho de Deus. O mesmo sol que nasce no Oriente é o mesmo que se põe no Ocidente. O profeta disse: haverá um dia em que não poderá ser chamado de noite sombrio, as nuvens cobrindo a superfície do sol, mas disse por volta do tempo de entardecer, haverá luz, o mesmo Filho. Ele é o Alfa e Ômega. Mesmo Filho que nasceu no Oriente foi predito que surgiria no Ocidente, outra vez nos últimos dias, pouco antes de terminar. Não sei como interpretam isso. Deus interpreta a sua própria palavra. Ele prova, este é o entardecer. É triste, mas ela deixou-se convencer por isso outra vez. A noiva de Cristo deixou-se convencer por isso e pegou o conhecimento intelectual de algum pregador de seminário em vez de ter a cura vindicada a palavra de Deus. Agora, ministros na terra, onde quer que estejam por aí, vocês podem não concordar com isso, não quero lhes ofender, só apenas falando para o meu próprio grupo. Sim, graças a Deus. Aleluia. Que fica contente, depois vocês ouvem, mas estou apenas dizendo-lhes o que tem visto e mostrando-lhes isso, Deus provando que está certo. Essa é a hora. Ele não precisa de ninguém que o interprete. O seu conhecimento mundano não tem nada. Você pode ter um bacharelado em ciências, doutor em divindade, grau acadêmico, não quer dizer nada. Deus interpreta a si mesmo. Amém. Pelo conhecimento do seminário, da pregação denominacional, fez com que o mundo inteiro se maravilhasse após a besta cuja chaga mortal fora curada de pagã a papal. Vê para onde ela está indo? Ela crê nisso, ela crê no conhecimento que ele lhe fala. Agora note, é que ambas as noivas comprometidas creem no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus. A noiva de Adão creu no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus e a noiva de Cristo creu no conhecimento de Satanás nessa guerra maligna intelectual contra a palavra de Deus. E observe, ela no natural que creu naquilo e que lançou toda a raça humana em morte. A noiva natural, Adão, o homem natural da terra, a sua noiva, antes de ele chegar a ela para ser sua esposa, lançou toda a raça humana para a morte. Quer seja científico ou não, morremos a mesma, porque Deus disse que morreríamos, quer seja no Santo Éden, Santa Igreja, Santa Denominação, o que quer, morrerá no dia em que não crer numa palavra da palavra de Deus, para sendo a verdade, quando está vindicada e provada para você. Esse é o dia em que você se separa de Deus, não apenas toda a frase, uma palavra. Toda tem que acrescentar uma palavra ou retirar. Nesse dia você morre. Mate, a noiva de Adão provocou a morte natural da sua raça, a raça humana, e a noiva de segundo Adão, a noiva comprometida de Cristo, lançou toda a igreja em uma morte denominacional para a
aceitaram a marca da besta. Pelas grandes denominações científicas e intelectuais, somos batistas, somos presbiterianos, pentecostais e tal. Temos isso, possuímos propriedades, somos funcionários pelo governo, estamos por todo mundo, todas essas coisas, o presidente da Câmara, e assim, o prefeito, o presidente vem à missa conosco, o mundo inteiro foi lançado numa morte espiritual, denominacional, toda a igreja. Essa moda! Você diz, você está falando demais. Jesus disse como foi nos dias de Noé em que 8 almas foram salvas. Assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Ló, em que 3 foram tirados de Sodoma, naquele dia. Agora já há um grupo lá, lembre-se. Mas como foi naquele tempo, quando o Filho do Homem se manifestou, veja só onde estamos vivendo. Agora, ela fez com que o mundo todo aceitasse a liderança científica do programa educacional, que é Satanás lhe deu sob o nome de igreja. A liderança de um programa educacional científico. Estou mostrando-lhes o Deus deste mundo. Quando ela, como Eva, teve o próprio alimento da palavra de Deus na sua mão. Ela podia ter crido na palavra de Deus, mas o que fez? Em vez de esperar pelo batismo do Espírito Santo, deixou a ciência provar para ela que o Espírito Santo era apenas para os discípulos. Em vez de deixar continuar a fazer a cura divina quando devia agora estar ressuscitando os mortos e operando milagres, ela deixou Satanás com a sua liderança de homens religiosos tomar a palavra de Deus e tentar dizer que isso era para outra era, e ela creu nisso. Quando a Bíblia disse, as coisas que eu faço, vós também farei, Jesus disse. E por todo mundo a pregar o evangelho a toda criatura. Nós ainda somos criaturas. Esses sinais seguirão todos que creem. Ela nega isso tudo. Ela nega todo o sobrenatural. Disso que trocou pela sua concepção intelectual da Bíblia, quando padres, santos padres, supostos bispos, arcebispos, quando presbíteros distritais, supervisores gerais e tal, colocaram sua própria interpretação nisso e Deus deixou-nos ser membros totalmente mortos. E a única coisa que